Gálatas, capítulo 6. Epístola aos Gálatas, capítulo 6. Eu acho que eu anotei errado, é capítulo 5. Isso. Não é o 6, é o capítulo de número 5. Bem, encontraram os irmãos? Nós vamos iniciar no verso 16. Assim está escrito. Gálatas 5:16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprirei as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. E aqui, queridos, vamos pedir a graça de Deus sobre a ministração da sua palavra. Pedir que a irmã Denise, que já está boa para a glória de Deus, eleve-nos a Deus em oração, abençoe esse momento da ministração. Apresentamos a Deus diante do Senhor, certo? E que tudo, ó Deus, que Ele consiga, Deus, seja, Pai, do Senhor, Pai Santo. Separa os nossos corações, esteja, Deus, cuidando de cada um que está, Pai, e nos eleva, Deus, para entender a Tua palavra, Deus. Amém. Em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti e te agradecemos pela oportunidade de estar aqui, Deus. Amém. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Nós vamos iniciar hoje uma nova série de mensagens, mas ela é bem curtinha, são apenas 2 partes. Então nós vamos começar hoje e vamos também no domingo que vem. E nesses 2 domingos nós vamos falar da maior batalha que existe, o maior embate de todos os tempos que já existiram e que também possam ainda existir. Esses maiores embates não é, como aqui no Brasil, a direita contra a esquerda, não é o Lula contra o Bolsonaro, também não é a Ucrânia contra a Rússia, também não é o diabo contra a igreja, não é o maior embate que existe. Quando eu era criança e tinha lá os meus 12 anos de idade, 12 para 13, eu imaginava que, os que têm a minha idade vão se lembrar, que a maior luta que existia no mundo era o Jasper contra o Saltangos. Alguém se lembra? A Marininha sorriu, acho que ela se lembra, né? O Josué se lembra, né? Os mais novos vão pensar que é o Power Ranger, que é a maior batalha que existe, né? Embora o Power Ranger está um pouco desatualizado, né? É o Ben 10 ultimamente, né, para as crianças.
Mas essas lutas são fichinha. A gente põe ela no bolso, diante da maior luta que existe na face da Terra. A maior luta que existe é a luta das naturezas. Isso não tem nada a ver com o meio ambiente. É a natureza carnal lutando contra a natureza espiritual. Eu creio que o slide aqui é muito claro. Dá para entendermos aquilo que queremos trazer para os irmãos essa noite. A maior luta que existe na face da Terra, é interessante que ela não é física. É na Terra. Porque ela não é nos céus e ela não se dá no inferno. Então não adianta a gente falar, porque o inferno se levantou contra a minha vida. A luta não se dá no inferno. Ah, porque os céus me atenderam e acabaram com a minha luta. Ela não se dá no céu. É uma luta que se dá exatamente nessa terra que nós vivemos, mas ela não é física. Nesses 2 domingos, nós não vamos falar sobre o demônio, nem sobre o diabo e nem sobre o inferno. Então você pode vir para a igreja tranquilo, que esses nomes feios não serão citados. E nós não temos nada com o diabo, não temos nada com o demônio e não temos nada com o inferno. O quanto mais longe eles puderem ficar de nós, melhor. Não queremos contato nenhum com esse povo, com essa galera aí. O mundo espiritual, digamos assim, ele está dentro dos nossos corações. E do coração, segundo a palavra de Deus, é que procedem os caminhos da nossa vida. Por onde nós andamos, da forma que nós agimos, e tudo aquilo que nós falamos, primeiramente nasce no nosso coração. Quando nós estamos andando pela rua, eu penso, eu vou virar a esquina. Isso nasceu no meu coração, nas minhas faculdades mentais. Antes de nós falarmos alguma coisa, nós pensamos, principalmente quando a gente toma banho, né? E está tomando banho, a gente está pensando, eu vou lá, vou falar tudo aquilo que a gente precisa ouvir. Quando a gente está tomando banho, a gente pensa muita coisa, né? Tudo nasce dentro do nosso coração. Provérbios capítulo 4, verso 23, vai ser escrito que do nosso coração procedem as veredas da vida. As veredas são as decisões de caminho que nós vamos tomar na nossa vida. Então, tudo aquilo que nós fazemos, pensamos, caminhamos, imaginamos, tudo isso nasce dentro do nosso coração. E ela é uma milícia que compreende toda a nossa vida. E o primeiro comentário em cima desse texto que nós lemos aqui é este. Primeiro, existe uma milícia. Existe uma batalha. Milícia é batalha, milícia é guerra. Então, existe uma guerra que não é física, mas ela é no homem interior. Está dentro de todos nós. Há muitas pessoas que podem falar, pastor, mas eu já sou convertido. Eu já aceitei Jesus. Eu já abandonei o mundo e não tenho nada mais com a carne, com a carnalidade desse mundo. Não tenho mais nada a ver com isso. A natureza carnal não está mais em mim. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus por isso. E há pessoas que dizem, então, como eu não tenho mais a natureza carnal, eu não tenho mais essa milícia na minha vida. Amados, este é o maior erro e o maior engano que nós podemos cair. É dizermos que essa batalha não existe. Dizer que a carnalidade não bate no nosso coração todos os dias. Quando nós ignoramos que essa batalha existe, nós corremos um sério risco de cairmos nela sem perceber. Porque se a gente não acredita que ela existe, quando a gente cai nela, nós nem percebemos. Hoje, quando nós analisarmos esta mensagem, nós vamos entender por que muitos convertidos, membros das nossas igrejas, e muitas vezes até batizados, voltam e caem em pecados que já eram para ter sido vencidos, ou que já foram vencidos há anos atrás. Há anos atrás. Já venceram, já não vivem mais o pecado, aí de repente a pessoa cai de novo, né? Por quê? Porque a carnalidade está fluindo e a carnalidade está
batendo no seu coração. Para que você possa entender um pouco desse texto e entender que essa batalha ela não é física, embora usar a palavra carne, e carne significa a parte física do nosso ser, não é verdade? A carne é a parte física do nosso ser. E como que a gente fala que a batalha não é física, se ela é na carne? Então nós precisamos primeiro entender o grego e também entender um pouco do aramaico. Então eu vou pedir que a Sheila avance, já avançou no slide aqui. A primeira palavra que está aqui, ela está em aramaico. É a palavra carne em aramaico, a parte física. Esta palavra ela é usada nos evangelhos. Quando Jesus fala, eu vou levar o pecado sobre a minha carne. É esta palavra que é usada. Porque os evangelhos foram escritos em aramaico. Então, essa palavra. K-E-E, eu não sei pronunciar. Mas é esta palavra. Tá? Por isso que é importante. Quando o pastor ele vai para o seminário teológico, ele quer a aula das línguas em que a Bíblia foi escrita, para que ele possa compreender, e assim nós podemos trazer o ensinamento. E a segunda palavra, ela está em grego, é essa palavra aqui. Também não sei pronunciar, mas significa carnalidade. E dentro do texto de Gálatas, porque Gálatas foi escrito em grego, quando diz aqui, as obras da carne, no verso 16, não está escrito aquela palavra no original, está escrito essa. Embora, quando o tradutor ali estava traduzindo para o português, ele colocou carne, mas a palavra original do grego é esta palavra. Então aqui nós entendemos um pouco do significado, tá? Não é a forma correta de se escrever, porque as palavras do grego não é a, e, I, O, como nós temos. Elas têm um outro formato. Então esse é o que mais se aproxima das palavras originais. Então, voltando aqui para o primeiro comentário. Existe uma milícia. Queridos, eu queria trazer uma notícia boa para você nessa noite. Falar que a guerra não existe. Falar que nós somos mais do que vencedores em todas as coisas. De que tudo que nós temos é bom, é maravilhoso, e a gente só vai vencer daqui para frente. Mas quando nós olhamos para Gálatas 6, e vemos aqui o apóstolo escrevendo, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. Amado, eu não posso te enganar. Eu não posso falar que se você vier para Jesus, é só alegria. Quando nós estamos em Jesus, nós temos vitória, mas também é real que existe uma milícia. Segundo comentário é que, além da milícia existir, esse é pior ainda, a milícia também é sua. A milícia existe, mas a milícia é sua. A milícia, ela não é da igreja, a milícia, ela não é do pastor, a milícia, ela não é dos líderes, a milícia é de cada convertido no Senhor. Todos nós, no seu individual, passamos pelas milícias. O bispo Aurélio Augustinho de Hipona, ele foi bispo na igreja cristã, naquela época em que não existia a divisão igreja católica e igreja evangélica, no ano 350, lá no começo, considerado um dos pais da igreja, também chamado de Santo Agostinho. Agostinho ele ensinava que quando nós recebemos o Espírito Santo, a velha natureza é automaticamente aniquilada. E que o Espírito Santo, ele retira de nós a carnalidade. Ou seja, essa batalha, ela é retirada de nós. Eu quero dizer para os irmãos, com muito respeito ao bispo Aurélio Augustinho, que isso é uma heresia. Não é uma realidade dentro da palavra de Deus. Os primeiros líderes da igreja, eles acertaram muito. E nós respeitamos muito, porque eles estavam num tempo difícil, num tempo que a igreja não tinha o seu formato, eles estavam ali somente com alguns livros na mão, porque eles não tinham o cânon do Novo Testamento fechado ainda, então não se sabia quais eram os livros canonizados, quais eram os livros apócrifos, eles só tinham rolos na mão.
Não tinha imprensa, era uma época dificultosa. E ali eles estavam tentando levantar, criar e erguer a igreja cristã. Então, em algumas coisas, por serem humanos, logicamente que falharam. Acertaram muito, muito mais do que falharam. Mas também tiveram algumas falhas. E somente trazendo aqui uma pequena correção aqui, se é que Agostinho me permite, ele foi um grande bispo. Seus livros são vendidos até hoje, eu nunca escrevi nenhum, então, se é que me permite aqui trazer uma pequena correção. Não existe a natureza aniquilada, infelizmente. Quando nós lemos aqui o verso 17, olha como diz aqui: porque a carne cobiça contra o espírito. Essa carne, lembrando que é aquela palavra em grego, é a carnalidade. Se ela foi aniquilada, como que ela cobiça contra o espírito? Observe o texto, verso 17. A carne está contra o espírito, como se ela está lutando contra o espírito. Se ela está lutando hoje, é porque ela não foi aniquilada. É porque ela está firme. Ela está viva. Ela não tem poder sobre o crente. A natureza carnal não tem mais poder sobre nós. Jesus nos livrou dela. Mas ela não foi aniquilada. Ela está aqui. Ou seja, a batalha, a milícia, além de existir, também é isso. Infelizmente. E assim nós podemos, então, afirmar. Outro ponto que nos faz afirmar que a milícia existe e é real. A epístola aos Gálatas, até complementando, hoje o irmão Nerd não respondeu corretamente na escola bíblica dominical. Aquela resposta que o irmão deu estava 100% correta. Alguns irmãos ficaram na dúvida se estava correta ou não estava 100% correta a resposta do nosso irmão. E complementando ela, a epístola aos Gálatas, ela foi escrita não para ímpios, ela foi escrita para uma igreja, para um povo convertido. E aqui, para esse povo convertido, o apóstolo disse no verso 16, digo, porém, não façam a vontade da carnalidade. Quer dizer que dentro dos salvos é possível que se desvie e que se cumpra a vontade da carnalidade. É possível. Não devemos, mas infelizmente é possível. Por que é possível? Porque existe esta batalha. Então, o salvo, o convertido, o irmão, o membro da igreja, muitas vezes o pecado ainda bate no coração dele. O desejo da carne do mundo, muitas vezes ainda bate no coração dele. E você pode pensar, não, pastor, mas esse texto aqui, ele está falando o seguinte, que a batalha é quando a gente é do mundo. A batalha é quando a gente é do mundo. E a carne é porque a gente ainda cometia pecado, e o Espírito quer nos converter. Então ali está uma batalha. Quando a gente se converte, a gente já recebe o Espírito Santo. Justamente, amados, o texto aqui, ele é muito claro. Ele é muito claro para defender que a batalha é para o convertido. Porque quando nós não somos convertidos ainda, essa batalha não existe. Porque aquele que ainda não se converteu, ele está na carne. Está na fase da carnalidade ainda na sua vida. Ele ainda não recebeu o Espírito Santo. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 17, lá está escrito assim: e o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não vê, este habita em vós. Onde que o Espírito Santo habita? No convertido, no salvo, no regenerado, e não no mundo. Então não tem como nós dizermos que essa batalha ela é no mundo, porque o Espírito Santo não habita no mundo. O texto de João 14,17 é claro: o Espírito que o mundo não pode receber. Então, a partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo, quer dizer que nós não estamos mais no mundo, porque no mundo não recebemos, e essa batalha se inicia. A carnalidade lutando contra o nosso Espírito, que é o Espírito de Deus trabalhando em nossas vidas. Então, se a primeira notícia ela era ruim, que existe uma milícia,
A segunda notícia é um pouco pior, que a milícia é nossa. Ela existe e ela é nossa. Vamos para o terceiro comentário. Às vezes ele pode ser um pouco melhor. Pode avançar o slide, por gentileza. A milícia existe, a milícia é nossa. E o terceiro comentário: nós podemos perder essa batalha. Infelizmente, há membros, há crentes, há irmãos que perdem a batalha. Que quando a carnalidade bate no seu coração, eles cedem ao pecado. Cedem ainda à velha natureza. É interessante que o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo aqui Gálatas capítulo 5, do 16 ao 26, que nós lemos esses 10 versículos aqui, ele usa duas ilustrações. Ele usa o fruto para falar do Espírito, fruto no singular, né? Se manifesta em 9 formas diferentes, mas é fruto no singular. E para falar da carnalidade, ele usa a palavra obra. E é aqui que nós queremos nos deter. O fruto nós vamos falar na semana que vem, mas nós queremos nos deter aqui. Então, a milícia, esse confronto da carnalidade e a vida no Espírito, ela é ilustrada por uma obra. E por quê? Porque uma obra, ela é uma edificação. E toda edificação não começa de cima. Você já viu alguma obra começar pelo telhado? Ou alguma obra começar pelas paredes? Alguma obra começar pelo acabamento? Onde começa uma obra? Irmã Leni. Onde começa uma obra? Na fundação. Né? Irmã Leni podia ser arquiteta. Né? Ela está lá junto com os pedreiros, ela faz isso, faz aquilo, né? Ela conhece muito bem. Né? Onde começa uma obra, queridos? Na fundação. Na parte que ninguém vê. Entre aspas, no enraizamento da obra. Quando ela está sendo enraizada no lugar. Ou seja, a carnalidade no coração do cristão, ela não se manifesta como nós vemos aqui, ó. Muitas vezes a gente tem esse pensamento. Olha, a prostituição, verso 19. Acompanhe na sua Bíblia. A impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade. Queridos, isso a gente sabe que não pode estar no nosso coração. Isso a gente sabe. A gente pula fora da prostituição. A gente pula fora da lascívia. A gente pula fora da impureza. A gente pula fora da idolatria. A gente pula fora do adultério. A gente pula fora. Isso a gente sabe. Mas isso aqui diz o texto que é a obra. É a parte que nós enxergamos da carnalidade. Mas a obra não começa com a prostituição, com a impureza, com a lascívia. Ela começa com a fundação, enraizamento no coração. Este que é o maior problema. Ela começa quando o inimigo a carnalidade começa a trabalhar dentro do nosso coração. E a gente assiste a televisão, e a gente assiste o filme, e a gente assiste a novela, e depois a gente vê as pessoas ali se separando, a gente vê as pessoas adulterando, casando de novo. E o que a gente fala? Isso é dor? Pode falar. Dor? Mal. Mas na verdade é pecado. Mas o pecado se tornou normal, porque o nosso coração já entende como algo normal. Já entende como algo normal. Ah, o lixeiro vai passar lá em casa, vou dar um dinheiro para ele levar tudo que eu tenho aqui. Todo mundo faz isso, isto é dor. Mas na verdade isso é uma corrupção, e corrupção é pecado. Mas a gente já considera como normal, porque já foi enraizado no nosso coração que é normal. Eu usei 2 exemplos aqui bem grotescos. Bem grotescos. Mas estamos falando de pecados que vão muito mais profundo. Quando ele usa a ilustração da obra, ele está falando de tempo. De tempo. Porque uma obra nós não construímos do dia para a noite. Nem que nós tivermos 50 mil, a gente não constrói aqui uma laje aqui na nossa frente aqui do dia para a noite. Tudo possui tempo. Uma obra ela possui etapas. Uma obra possui planejamento.
Uma obra possui acontecimentos diferentes. Então, o nosso coração, ele não vai ver a prostituição ali e vai se dar a prostituição de repente. Ou a mentira, ou a corrupção, ou qualquer outro pecado que vai se dar de repente. Primeiro aquilo vai ser enraizado no coração. Depois aquilo vai bater muito a porta do nosso coração. Para que o crente ele venha um dia a ceder aquele pecado. Outro entendimento que nós temos, e nesse nós terminamos aqui, é que toda obra, ela é uma permissão. O dono do terreno ele precisa permitir que aquela obra aconteça. Se a obra está sendo levantada, o dono do terreno ele pode ir lá a qualquer momento com a marreta e quebrar aquela obra e falar: aqui eu não quero essa construção. Mas tem uma coisa: se ele não tirar a fundação, ela pode ser relevantada a qualquer momento. Então o que precisa ser tirado? Primeiro, a raiz do pecado, da carnalidade, do coração do convertido. Ele precisa tirar aquela raiz, para que ele possa realmente expressar o fruto do Espírito e não as obras da carnalidade. E avançando para o quarto comentário, e nesse que nós queremos nos deter, porque ele é o melhor de todos. Se existe uma batalha, se a milícia é nossa, existem formas de nós vencermos esta milícia. Nós podemos vencer esta milícia. Nós podemos vencer essa luta da carnalidade contra o Espírito. Do pecado que bate a porta do nosso coração todos os dias, nós podemos vencer, irmãos. Nós podemos ser mais que vencedores sobre o pecado. Podemos ser mais que vencedores sobre a prostituição. Ser mais que vencedores sobre o adultério. Ser mais que vencedores sobre a corrupção. Ser mais que vencedores sobre a mentira. Podemos ser mais que vencedores sobre passar a perna nas pessoas. Podemos vencer todos os pecados. Podemos vencer a carnalidade. Em Cristo nós podemos vencer. E o apóstolo aqui no texto ele escreve duas ferramentas que não são fórmulas. Fique bem claro, não são fórmulas, mas são ferramentas que nos fazem vencedores no momento em que o pecado bate a porta do nosso coração. A primeira ferramenta está no verso de número 18. E a ferramenta A, pode lançar também no slide aí mais uma vez, é não viver debaixo do jugo da lei. Se você quer ser vencedor sobre o pecado, você não pode viver debaixo do jugo da lei. Lembrando que a lei com L maiúsculo, está bem escrito ali, é a Torá, tá? É a lei que imperava aqui na época dos patriarcas. A Epístola aos Gálatas, ela foi escrita com o intuito de combater os judaizantes. Os judaizantes estavam trazendo os ensinos prosélitos para dentro da igreja. Quem eram os judaizantes? Era aquele grupo de judeus que não nasceu judeu, eles não nasceram, mas eles desejavam se tornar judeus. Então eles tinham que observar todos os rituais, eles queriam viver segundo os rituais dos judeus, segundo a forma dos judeus viverem. Mas eles não tinham a nacionalidade de Israel. Então eles desejavam, então eles tinham que obedecer, eles precisavam primeiro obedecer o calendário, que era a guarda do sábado e as festas. Segundo, eles precisavam se abster de vários alimentos, entre eles a carne suína e também a carne sufocada, ou seja, eles não podiam comer nem o pernil assado, nem o torresmo e também nem a galinha cabidela. E também eles tinham que ser participantes, está querendo estar junto aqui, também deveriam ser participantes da circuncisão, que é a marca no corpo, que é combatida no capítulo 3 e no capítulo 4 da Epístola aos Gálatas. A Epístola aos Gálatas, ela tem esse objetivo: combater o proselitismo que estava entrando na igreja. Que muitos daqueles que já tinham se convertido a Cristo, eles estavam recebendo o ensinamento que eles deveriam
obedecer o calendário, a guarda do sábado e as festas, obedecer os alimentos, não comer carne suína e nem carne sufocada e serem circuncidados. Ou seja, eles deveriam voltar ao Antigo Testamento para viver o Novo. Voltar à antiga aliança para viver a nova. E a carta aos Gálatas foi escrita justamente combatendo. Observe o capítulo 3 e o capítulo 4 na sua casa. Você vai ver todo o combate do apóstolo contra os ensinos prosélitos. Em Romanos capítulo 10, verso de número 4 nos diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim de qual lei? Toda a lei é Cristo. Toda a lei é uma só. No entanto, que Tiago nos diz que quando nós pensamos num só obstáculo da lei, nós pecamos pela lei toda. Então, se uma lei foi encerrada em Cristo, qual delas que foi encerrada em Cristo? Toda a lei foi encerrada em Cristo. Todos os preceitos. Se nós tropeçamos em um, pecamos por todos, então se aniquilamos um, nós aniquilamos todos também. Então todos os preceitos foram ali aniquilados em Cristo. Então, o que é não viver debaixo do jugo da lei? O que seria isso? Baseado em todo esse comentário aqui. Que nós devemos continuar considerando que pecado continua sendo pecado. Que por mais simples que seja, por mais que todas as pessoas façam, por mais que é normal, porque todo mundo lá na minha empresa foi, porque todo mundo foi lá na festa que dançou forró, que dançou pagode, que fez isso, que fez aquilo, pecado continua sendo, sempre será pecado. Por mais normal que seja, por mais normal que seja, não vivendo debaixo do jugo da lei, porque quando as pessoas viviam debaixo do jugo da lei, elas não precisavam confessar e se arrepender do seu pecado. Não precisava. Elas viviam debaixo do domínio da lei. Você pecou, o que você faz? Oferece um animal aqui pelo seu pecado. Qual foi o pecado? Mentira, uma pombinha. Qual foi o pecado? Adultério. Era o cabrito. Qual foi o pecado? Fornicação. Era uma ovelha. Então eles viviam debaixo do jugo da lei. Hoje nós não estamos no jugo da lei. Nós não oferecemos mais pelo pecado. Hoje nós nos arrependemos, confessamos e abandonamos o pecado. Arrependemos, confessamos e abandonamos. Então, de que forma, querido, que nós vencemos a batalha da carnalidade? Confessando, arrependendo e abandonando. Falando: Senhor, eu pequei. A carnalidade bateu no meu coração. O desejo do pecado bateu no meu coração. Mas hoje eu me arrependo e peço mudança de vida. Não estou debaixo do jugo da lei, tentando uma justificativa, tentando algo que possa cobrir. Mas todo mundo faz, mas é normal, mas é isso, mas é aquilo. Não, queridos. É arrepender, confessar e abandonar. 3 passos simples. Não precisa estar em ordem. A ordem dos fatores não vai afetar o produto. Não precisa estar em ordem. O importante é que você cumpra os 3. O arrependimento e o abandono. Segunda ferramenta que o apóstolo escreve aqui para que nós possamos vencer a luta aqui da carnalidade contra o nosso espírito. Está no verso 16. É andar em espírito. E o que é andar em espírito? Aqui é espírito com E maiúsculo, porque é o Espírito de Deus. Pode ver na sua Bíblia, é o espírito com E maiúsculo, e não com E minúsculo, que é o espírito do homem. É o Espírito de Deus. Andar em espírito é caminhar, viver a vida, trilhar os caminhos da sua vida debaixo da guia do Espírito Santo, debaixo daquilo que o Espírito Santo fala, debaixo da instrução do Espírito Santo de Deus. Então, de que forma que a gente faz isso? A gente faz isso
orando a todo tempo, e tudo que a gente for fazer agora a gente vai pedir uma revelação de Deus? É dessa forma? A gente ajoelha, de manhã quando a gente acorda, Senhor, eu vim aqui pedir uma revelação do Senhor, se eu devo ir trabalhar hoje. E a gente chega lá no ponto do ônibus, a gente vê o ônibus chegando, a gente para, ajoelha e fala assim, Senhor, eu venho aqui buscar uma revelação do Senhor, se eu devo entrar ou não nesse ônibus. Venho buscar uma revelação do Espírito Santo, se eu devo ou não pagar os 4,40 ou descer correndo pela parte da frente do motorista ver. É dessa forma que nós buscamos a revelação do Espírito Santo? Não é. 2 Pedro, capítulo de número 1, verso 21, lá está escrito, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem, mas homens santos de Deus falaram, instruídos pelo Espírito Santo. Ou seja, tudo que nesse livro está escrito foram homens que falaram, instruídos pelo Espírito Santo. Andar em Espírito não é você andar falando língua estranha, não é você andar fazendo pirueta aí para todo lado, não é nada disso. Andar em Espírito é você andar debaixo da guia deste livro que foi escrito por homens dirigidos pelo Espírito Santo. Aqui está a guia do Espírito. Aqui está a guia do Espírito. Por isso que é tão importante nós estarmos onde esse livro está sendo pregado. Por isso que é tão importante nós estarmos onde esse livro está sendo ensinado. Por isso que é tão importante nós estarmos com ele todos os dias. Por isso que é importante você ler esse livro todos os dias. E o mais importante, você cometer a maior loucura que se pode cometer com esse livro. Que não é distribuir, que não é ter ele bem grandão, que não é ler ele inteirinho e decorar os seus 66 livros, não. A maior loucura que você pode fazer pela Bíblia é obedecer. É obedecer. Mesmo que você não decore, decorar não é importante. Você precisa obedecer. Andar debaixo da guia do Espírito Santo. Creio que aqui nós podemos encerrar, né? E no domingo que vem nós voltamos esse mesmo ponto aqui e continuamos agora falando sobre o fruto do Espírito. Então hoje o Senhor falou conosco que existe uma milícia na vida do convertido, que é a carnalidade, ou seja, os pecados antigos batendo a porta do nosso coração ainda. Por isso que muitos convertidos ainda caem em pecados antigos. Mas ao nós reconhecermos o nosso pecado através da revelação do Espírito Santo, nós temos a possibilidade de vencermos esta milícia. E a revelação do Espírito Santo é a palavra de Deus. E aprendemos também que por isso que é muito importante nós estarmos aonde esse livro é ensinado e aonde ele é pregado. A revelação do Espírito Santo, meus irmãos, vai trazer cura para as feridas da nossa alma. A palavra de Deus, ela vai trazer libertação para a alma oprimida. A palavra de Deus vai trazer cura sobre as enfermidades e sobre as machucaduras espirituais. E vai trazer toda a cura espiritual sobre a nossa vida. Amém? Se queremos estar bem espiritualmente, fortalecidos espiritualmente, não é ajoelhado que nós conquistamos, é obedecendo a palavra de Deus, que nos tornamos fortes espiritualmente. A pessoa fala, não, nós precisamos jejuar, subir um monte, e fazer isso, fazer aquilo, para nós nos fortalecermos espiritualmente. Orar é necessário, jejuar também, mas para nos fortalecermos espiritualmente, é conhecer e obedecer a revelação do Espírito de Deus. Ele é que nos cura e Ele é que transforma a nossa vida. Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor tem grandemente nos abençoado. Obrigado, Pai, porque o Teu Santo Espírito está aqui nesta noite, realizando uma obra poderosa em nossas vidas. Obrigado porque o Teu Santo Espírito nos cura, liberta da opressão
e traz cura para as enfermidades da alma nesta noite. Que possamos, ó Deus, obedecer a Tua palavra, andar em Espírito, não andarmos debaixo do jugo da lei, sabendo que existe uma milícia, mas através do andar no Espírito, nós somos mais que vencedores em qualquer milícia nesta terra. Assim, ó Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe a cada um desses meus irmãos que nesta noite aqui estão, e que saiam daqui mais que vencedores, não por uma palavra dada a eles, mas porque vão viver e obedecer a Tua palavra cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé? Vamos cantar mais uma canção, dizendo que o Espírito de Deus, Ele está aqui trabalhando em nossas vidas e também trabalhando em nossos corações. Amém. Que possamos vencer essa batalha, alimentando o Espírito. O privilégio de termos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Grande presente que o Senhor nos deu. Que realmente Ele possa guiar as nossas vidas. O Espírito de Deus está aqui. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus